Bom, nós paramos a última vez que a gente estava conversando, nós estávamos falando alguma coisa quando o André começou a ter esse entendimento, essa visão do corpo físico, né, de como funciona, né, tudo aquilo, né? Eu já tinha até, acho que, mostrado esse slide do corpo físico, tá? Mas só para a gente pegar o gancho e continuar sem uma coisa sem nexo. E falando do corpo físico, que é um envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando sua origem ou materiais que entraram em sua construção, né? E o espírito molda seu corpo físico de acordo com os aprendizados que necessitam passar em cada existência física. Então, o André viu todo aquele funcionamento, né, os órgãos, a máquina humana em movimento, né, e aí ele entra numa outra parte que eu achei bacana, quando ele observa o estado da doença mesmo, né, o que acontece no corpo do moribundo ali, né, do rapaz, quando ele estava já fazendo um desencarne, como que a doença estava se comportando, né. Ele diz, milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações, carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. Aí eu remeti que assim, o André estava vendo o corpo físico, né, no plano espiritual, mas um corpo físico doente, não um corpo físico saudável, né? Então ele via esse ataque e tudo o que estava acontecendo, né? Aí no livro Além da Matéria fala um pouco do corpo físico, né, a sua constituição, de como é formado tudo isso, né? Milhões e milhões de vidas microscópicas são geradas e mantidas sob perfeita organização na intimidade das células físicas. Tudo isso administrado pelo espírito, pelos poderes da mente. O corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células e tecidos. Porém, podemos dizer que ele é equilibrado e sustentado pelos milhões de vírus, ultravírus, micróbios e muitos outros. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que se vê ameaçado pelos seres microscópicos, se estejam em seu interior, depende deles para a manutenção de seu equilíbrio. Então, assim, a gente começa a observar que nós temos no nosso corpo físico essas células, esses bichinhos microscópicos, né, que são naturais do corpo físico, que vivem na gente, e a gente precisa deles até para manter esse equilíbrio, né? E quando a gente está em estado de doença, acontece o que o André viu, né? Esses organismos tomando conta das nossas células, né? Eles tomam conta mesmo da corrente sanguínea, né? Porque as nossas defesas já se perderam e eles começam a tomar conta, né? E eu achei bacana ele falar do paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que eles se sentem ameaçados por essas criaturas invisíveis que são vistas só por microscópio, ao mesmo tempo que eles se sentem ameaçados, o corpo físico, ele precisa delas para a manutenção da vida, né? Eu como dentista, né? A boca é assim uma das maiores casas de bactéria, né? A gente fala que a boca produz milhões de bactérias, né? E só que, ao mesmo tempo que elas podem nos trazer prejuízos, elas também equilibram toda a nossa flora bucal, ali, toda a nossa mucosa bucal, toda essa higienização, né? Então é bacana mesmo essa relação, né? E André observa isso de uma forma da doença, né? De como eles estavam se sentindo lá, como estava a doença. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se fosse um molde sempre novo, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida. Reconhecendo eu, deste modo, que a desencarnação se opera por meio de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Eu achei bacana isso, porque a gente não tem muita noção de como acontece o desencarne, assim, a gente tem bastante estudo, né? Estudou bastante, já viu bastante coisa, mas o André está passando para a gente uma visão que, para mim, né, Alessandra, é totalmente nova, assim, é totalmente. Ele está deixando no minucioso mesmo para explicar como que esse processo de desencarne ocorre, né? Como que essa passagem ocorre. E eu achei muito legal ele falar da desencarnação, né? E fui atrás de alguma coisa para a gente poder conversar. O desencarne.
Eu estava falando antes da gente entrar na aula, acho que a maioria não viu, sobre essa psiquiatra, que é Elizabeth Kiber, eu não sei muito bem pronunciar o nome da bonita, né? Mas é uma psiquiatra russa, né? E ela tem bastante livros que fala sobre a morte. Ela é uma das pessoas que mais estudou sobre a morte, né? Ela trata de pacientes em estágio terminal. E ela tem uma pesquisa vasta nesse campo, né? E ela aprofundou muito, ela tem muita teoria e o lado científico é muito bacana o trabalho dela nisso daí. Eu achei legal buscar alguma coisa que, assim, que não só é relacionado com a doutrina, porque fala da vida do espírito, né? Mas que também ela não tem nada, ela não é uma espírita, né? Ela não é da doutrina, né? Então a gente vê assim, aliando ciência com doutrina espírita, está sempre uma coisa única, né? Quem puder ler alguma coisa desse livro, né? Chama Morte e um Amanhecer. Mas ela tem, acho que mais uns, se eu não me engano, uns 4 ou 5 livros só falando sobre a morte. O desencarne. O fenômeno do desencarne é o oposto ao da encarnação. Nesta, o perispírito está enraizado, molécula a molécula, no corpo físico, semelhante às raízes de uma planta na terra, né? Na encarnação. Na desencarnação, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, esta é que determina a partida do espírito. Então, a morte do corpo não é a partida do espírito que quer dizer que o corpo morreu. Assim que o corpo morreu, ela fez mais uma comparação, né? O desligamento perispiritual não ocorre de forma abrupta, mesmo em se tratando do suicídio. E por que eu fui buscar informação de outras coisas, né? Eu achei bacana porque o André está falando de um estado de uma pessoa de 60 anos que está morrendo de leucemia, que já tem um fluido vital já diminuído, que a doença já tomou conta de muita coisa, tal. Mas eu pensava, será que o desencarne para um suicida é igual? Será que o desencarne para quem morre de um acidente, como ocorre isso, né? A gente tem sempre, assim, umas dúvidas, né? E ela fala que o desligamento é gradual também, assim como o André mostrou aqui, que é como se fosse realmente um molde. À medida que a célula vai tomando conta, a doença vai tomando conta e as células vão morrendo, né? O corpo vai parecendo que se transforma num molde. É como se o perispírito fosse se libertando daquela matéria. É um processo de libertação da matéria mesmo, né? Então precisa morrer aquela matéria para o perispírito se libertar. E mesmo numa morte abrupta, esse processo é lento, né? Ele não é um processo rápido, né? Porque nós vamos ter a falência dos órgãos, né, do corpo físico, né, e esse molde do perispírito vai se saindo, né, e aí depois ela até fala que o processo de desequilíbrio, de agitação, de agonia, aí independe de cada um, depende de cada pessoa, né, do seu grau de evolução e do seu entendimento da morte, tudo isso depende, né, mas esse processo do desencarne, de como acontece a separação da matéria com o espírito, é um processo realmente gradual, não é um processo rápido, não é um processo que se difere de uma situação para outra. Ale, Oi. uma perguntinha. Esse texto é original É, dessa Elizabeth? é. Não, porque é interessante falar os termos, né, termos da doutrina. Porque é traduzido, né? Ah, tá. É isso que eu Todos queria é, entender. porque ela é russa, essa Elizabeth, Ah, eu é. acho que ela é russa, né? E os livros acho que são todos traduzidos. Então, assim, vários, ela tem, você vai pegando nos PDFs, assim, você vai vendo várias coisas dela, assim, e ela tem uma linguagem, assim, que fala, né? Eu acho que ela deve ter estudado. Eu não mostra assim, eu não consegui aprofundar na vida dela, sabe? Não mostra se ela estudou doutrina espírita, não cita nenhum no que eu li que ela é espírita, entendeu? Não, Mas às vezes as traduções, né, foram. então pode ser das traduções também, mas eu vou buscar saber isso mais certo e vou passar. Mas é que eu achei assim o livro dela, a parte, um pedacinho que eu li, né? Eu li acho que 3 páginas só do que estava ali, né?
é bem bacana. O trabalho dela, assim, é bem bacana mesmo, sabe? Legal. Acho que vale a pena alguém quiser dar uma olhada, né? Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. Aí depois eu fui para uma outra parte que eu achei interessante, que ele fala, pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão, né? Mostrando mais uma vez assim, né? A onda mental. Eu fiquei imaginando, assim, no momento que a gente estivesse no momento de sofrimento já com o corpo físico, adoecendo, né? Nesse momento, nós já não temos, ele provavelmente já não tinha mais nenhuma lucidez, assim, né? Mas a nossa mente, né? Que é um atributo do nosso espírito, ela tenta a todo momento reorganizar esse corpo físico, né? E não é lutar contra isso, é uma coisa meio que, acho que é meio que instintivo mesmo, né? Tenta reorganizar, tenta readquirir a direção, percebe que tá se perdendo e tenta readquirir a direção do corpo físico para poder ver se tem mais um suspiro, né? Ele conseguiu ver que tinha uma movimentação muito grande mental, né? A movimentação mental dele era muito grande, né? E a gente também é um pouco assim, né? Quando a gente sente que está um pouco doente, né? A gente já parece que a nossa mente já quer já tomar o controle, né? E o corpo fica dando sinais que você não está bem o tempo todo, né? E a gente tenta mentalmente se equilibrar para estar bem, né? Eu acho que isso é natural mesmo da gente, né? O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O André Luiz deixa bastante claro isso, né? O quanto que a mente, ela comanda o corpo físico, né? O quanto que o nosso trabalho de conhecimento da mente, de conhecermos a fundo a nossa mente, a função que ela tem sobre nós, né? Sobre o nosso corpo físico, como isso é importante, né? E vai falar disso até mais para frente. Hoje está todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada. Todo mundo ri, mas ninguém fala nada. Então vamos lá. Ah, não vou concluir agora não, espera. Vamos lá. Há muitas, aí fui um pouco mais para frente, vou ler mais um pedacinho para vocês. Há muitas afinidades entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. E é na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Novamente, André Luiz nos pega a entender que a mente, ela governa toda essa combustão, toda a nossa vida mesmo, a nossa vida material, né? Nós temos que sempre tá mantendo isso, né? Aí eu fiquei pensando, né, como que a gente pode ajudar os nossos assistidos, as pessoas que vão à casa espírita, né? Entender um pouco mais, né? Quando o Francisco falou aquele dia lá fazermos palestras, né, falando sobre a mente, né? Eu sei que é uma coisa muito difícil, porque você falar um estudo sobre a mente é uma coisa, você falar uma palestra que você quer um outro intuito, não é o estudo ali, né? Que é mais o atendimento fraterno, é outra bem diferente. Mas eu acho que nós poderíamos, a gente já faz muito isso, né? Orientar mais os nossos assistidos sobre isso, né? Eu acho que é, assim, conhecer o poder que a mente tem, conhecer como a mente consegue transformar a nossa vida, tanto para a doença quanto para a saúde, é uma coisa que a gente está vendo bastante nesse capítulo, né? E ele está pegando bastante nisso, que a mente governa o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é apenas matéria, né? E a mente que dá a direção, dá o impulsionamento para tudo isso acontecer. Já que nós estamos aprendendo isso, sabendo disso, nós temos que tentar passar para as pessoas o tanto que eles precisam, esse conhecimento também, para eles terem essa capacidade, né, no momento que a gente pega muito paciente com depressão, e a gente percebe, né, o Ivens, que é médico, deve saber
entender mais que isso, quanto que um estado depressivo causa males no corpo físico que muitas vezes é irreversível, né? E a gente pode tentar começar por esse entendimento, né, do nosso corpo físico dessa maneira e da mente sendo governante desse nosso corpo, né? Então, se a gente começar a pegar um pouco mais nesse lado com os nossos assistidos, talvez a gente vai ter um pouco mais de sucesso quando a gente fala mais de doença, né, do P3M, né, P3, não, P3A, desculpa. Quando a gente vai mais no P3A, né, a gente tem bastante casos de doença, né, bastante casos que a pessoa já está muito debilitada, a gente tentar, de uma forma que os organizadores, os dirigentes pensarem alguma coisa, da gente estar orientando esses nossos assistidos para que eles consigam esse reequilíbrio, né? A gente sabe que precisa de muito conhecimento. Oi. Aqui no texto, né, eu marquei uma coisa importante relacionada a isso que você falou sobre a mente, né? A Irene vai abordar um pouco mais sobre a mente no próximo capítulo também, mas uma coisa interessante, assim, muitas vezes a gente, nas câmaras de auxílio da casa espírita, os médiuns percebem muito o campo mental comprometido, né? E o assistido, ele muitas vezes não tem noção disso, né? Não consegue entender por que ele tem essa fixação de imagens na cabeça, né? Os efeitos desse campo mental comprometido. E o André Luiz dá uma dica aqui que eu achei bem interessante. Ele fala aqui, ó, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Então, por mais que no campo mental a gente ainda não consiga ter um pleno controle, né, vamos dizer assim, muitas vezes o instinto ele fala mais alto ali, né, aquelas emoções elas gritam dentro de nós e a gente não consegue domar no campo mental, mas o pensamento a gente consegue. O pensamento a gente vigia, né? Então, conscientemente, a gente está vigiando os nossos pensamentos. E aqui ele coloca que esses órgãos do corpo físico, eles são subordinados ao pensamento. Então, ok, a mente, a gente ainda não tem a capacidade plena dessa atuação, dessa renovação, talvez, né? Eu posso estar falando algo errado aqui, mas o pensamento, a minha visão é que o pensamento a gente consegue ter essa vigilância, consegue acompanhar melhor o nosso pensamento do que o campo mental, né? Então, como o pensamento a ele que os órgãos estão subordinados, é onde essa cura, onde essa melhora dos assistidos no P3A, dos assistidos em P3M ou qualquer outro, né, no TDM também, né, onde a gente vai conseguir melhorando o pensamento dos assistidos. Eu acredito sim, tio. Pode falar. Desculpa. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando que é muito difícil a gente conseguir fazer mudar esse campo mental, né, ou alterar. Imagina, nós que temos tanto conhecimento doutrinário, que já fizemos curso de autoconhecimento e vira e mexe a gente se pega com esse tipo de pensamento ou com campo mental com vibrações que não são boas, que nós sabemos que não são boas. Então, para um assistido, é muito mais difícil ainda. Eu acho que a gente tem que orientar mesmo, mas assim, eu vou falar por experiência minha, que eu acredito que a minha percepção com relação à condição do meu pensamento, do meu campo mental, eu comecei a ter quando eu fiz o autoconhecimento. Eu comecei a perceber, né, o como eu realmente estava me prejudicando através né, do meu campo mental. Então, é muito difícil para um assistido que vai lá, assiste a palestra, toma um passe, fazer essa mudança, sem ter o trabalho do autoconhecimento. Lógico, a gente tem que continuar orientando, né? Mas eu acho realmente muito difícil, que se para nós já é complicado. Eu penso como você, Rita.
Eu acho, sim, muito difícil e concordo com o que o Ju falou. Eu acho que, assim, a maneira mais fácil da gente chegar nos assistidos realmente é que eles vigiem o pensamento, né? Que eles vigiem o que eles escutam no rádio, o que eles veem na televisão e quanto isso gera de carga emocional e mental, quanto isso altera o campo mental deles, tá? Quando eu estava vendo esse hoje, tirei uns minutos para pensar um pouco nessa aula, né? Eu pensei também muito nisso que você falou, Rita. Eu acho assim que o autoconhecimento é a chave. Eu considero assim que o autoconhecimento deveria vir primeiro do que qualquer curso doutrinário, tá? É uma opinião minha, né? E pode vir contra um monte de coisa, né? Mas eu acredito que se você se conhecer e conseguir mudar uma mudança que for mínima no pensamento, alguma coisa que você consiga se perceber, você pode escolher o caminho doutrinário que você quiser, né? Você vai conseguir dessa forma se evoluir. A gente sabe que não é só dentro da doutrina espírita que a gente vai evoluir, né? Então, assim, quando a gente pega no pé dos assistidos para que eles façam o evangelho toda semana, tal, por que não também alertar os assistidos que eles alterem o seu pensamento de uma maneira mais clara com a conversa com eles, né? Quando eles vêm ao tratamento, que geralmente nossos assistidos não ficam uma semana com a gente e vai embora, né? Geralmente eles ficam aí vários tempos, às vezes chega a ficar meses com a gente, né? E todas as vezes que eles saem, antes de sair da Câmara, né? Os, os dirigentes sempre estão orientando, né, sobre o evangelho no lar. Você está fazendo evangelho no lar, né? Como está seu evangelho no lar? Será que não é hora da gente englobar junto com o evangelho no lar? Como está o seu pensamento? Como anda o seu pensamento? Como anda o seu campo mental? O que você tem escolhido para assistir, né? Comece a se perceber, entendeu? Porque a gente está só, a gente fica buscando essa doutrinação, né? A gente quer que as pessoas o evangelho no lar é a porta, né? É onde a gente vai manter o nosso santuário, que é o nosso lar, em harmonia, né? Mas se você não adianta nada você fazer um evangelho no lar, se você não mudar nada no seu pensamento, se você não conseguir nem ao menos entender o que aquela passagem falou, né? O que Jesus veio trazer em uma mínima palavra. Então, acho que isso aí a gente vai conseguir quando a gente começar a ter uma mudança no nosso campo mental, nos nossos pensamentos mesmo. E aí o autoconhecimento vem trazer isso. Talvez orientar o nosso assistido antes de ingressar num curso de mediunidade, ingressar num curso de autoconhecimento, para trazer para eles um pouco de saúde, um pouco desse controle que o autoconhecimento nos traz. Porque eu também, como a Rita, enquanto não fiz o autoconhecimento, muita coisa passou batido, né? Porque a gente faz uma repetição de erros que a gente não percebe. E aí, quando você escuta da boca do outro que aquilo está errado, você começa a se analisar, você começa a enxergar os seus defeitos e como você tem que mudar aquilo. E quando você vai ligar um programa de televisão, você vê que aquilo vai te deixar num padrão vibratório péssimo, você fala, opa, olha eu aí de novo fazendo uma coisa errada, entendeu? Então você já começa a descobrir isso daí. Então acho que a gente pode mandar essas duas linhas junto, né? Ao mesmo tempo que a gente traz a doutrinação e pede bastante para os assistidos, né? Que façam essa doutrinação, que façam o evangelho no lar, a gente pode também começar a bater nessa tecla, porque talvez com a repetição a gente consiga um sucesso, mínimo que seja, mas consiga um sucesso. Você ia falar, Ives? Abrir o microfone para falar? Sim. Vai lá. Semana que vem teremos você de novo. Semana que vem teremos você de novo aqui, André Luiz. Adeus. Adeus. Então eu ia falar muito. Eu vou tentar resumir. O conhecimento, ele ajuda também a gente a ler as emoções, a espreitar as emoções nossas, porque vocês falaram dos pensamentos, é muito importante a gente realmente consegue detectar o pensamento, mas a emoção também é interessantíssima ela ser lida, passar um scanner nela, né? Porque ela também está ligado aos reflexos e também às vezes a gente tem a emoção e às vezes nem pensa, né? Às vezes não tem o pensamento e tem ela. Igual tem um reflexo da emoção que nós temos constante, que seria o medo,
a raiva, que ela desperta a adrenalina, né? Ela despeja a adrenalina na nossa corrente sanguínea, né? Secreta ali. A adrenalina é maravilhosa, ela nos ajuda, nos tira de situações de perigo, de emergência, ela faz taquicardia, né? E aumenta a pressão sanguínea, e isso nos ajuda nas situações de urgência. Mas, às vezes, esse sentimento prolongado, essa secreção de adrenalina, dopamina prolongada, ela começa a ser danosa. Porque aí começa a dar insuficiência cardíaca, arritmias, uma hipertensão arterial descompensada, as pessoas estão em constante estado de estresse, de raiva, de situações assim. Ou seja, a emoção está causando esses efeitos, ou seja, a mente da pessoa, o corpo mental está promovendo esses efeitos no corpo físico, está dirigindo as células e os órgãos dessa forma, né? O cortisol é a mesma coisa. Ele é muito bom, mas se a pessoa começa a entrar na dose tóxica do cortisol, tem inúmeros efeitos danosos, ou seja, o pensamento, a emoção comandando o corpo, mas de forma danosa. Tudo em determinadas doses pode ser bom, né? Tudo não, certas coisas em determinadas doses é bom, mas aí passa da conta, né? E aí vai inúmeros exemplos que o nosso corpo físico vai recebendo o estímulo do pensamento e da emoção, né? Essa leitura é importantíssima mesmo. Posso falar? Claro. Oi, amor. Pode falar. Para aqueles assistidos que não têm ainda o preparo para o autoconhecimento ou que não pode fazer o curso, é muito importante a salinha de espera das quartas-feiras. É muito importante que eles sejam orientados a chegarem na hora e a ficarem até o fim, porque muitos deles sentam ali e não absorvem, tomam o passe e vai embora, porque é ali naquela sala que tem o início a conscientização do trabalho, da eficácia do tratamento e do comprometimento do assistido com a assistência. Então, penso que a gente, na hora que voltarmos no atendimento presencial, enfatizemos bastante a importância dessa salinha, que é o preparo para depois, para chamar a atenção, para alertar para a necessidade do autoconhecimento. Obrigada. É isso mesmo. Eu acho que a Carmen, o Ivens abordou a visão médica maravilhosa, né? Que eu não tenho, e a Carmen muito bem. Eu acredito nisso também, Carmen, que eu acho que Tá desligado o meu, não, né? Que a salinha onde o Douglas que comanda, né? Tem uma importância maior até do que o próprio atendimento. Eu acredito nisso também, né? Porque ali você consegue realmente mexer com as emoções e com essa mente do assistido, né? Ele faz uma preparação para que nós, dentro da sala do trabalho, dentro das câmeras, consigamos um trabalho mais efetivo, né? Então, inicia o nosso trabalho ali. Temos que, sim, conscientizar os assistidos que eles necessitam dessa passagem ali, né? E sempre muito prazerosa, né? Que as pessoas falam muito bem, né? Do que ouvem ali, é muito bacana. Vamos tocar mais um pouco. Deixa eu ver. Eu peguei um pedaço aqui um pouco mais para baixo, ó. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada, ele fala que a mente eu achei engraçado. É indefinível pela conceituação científica limitada, né? Conhecer a mente humana para a ciência realmente é complicado, né? Científica limitada na Terra é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente,
e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. É muito bacana, né, a gente entender isso, né, que a gente gera essas forças elétricas, né, construtivo ou destrutível, né. Nós estamos vivendo num momento, né, que o planeta Terra está vivendo, nessa pandemia, nessa novidade para todo mundo, né, que, assim, todos os meus pacientes que passam no consultório, que eu pude conversar, eu tentei orientar no sentido de que eles trouxessem para si essa capacidade de pensar um pouco mais organizado, de ter um pouco mais de clareza, de não ter esse medo todo, né, e equilibrar mesmo a mente, né, porque, assim, eu acredito, né, acredito muito que a gente só vai conseguir se proteger desse vírus estando saudável, né? O Ivan está aí como médico, vai nos dizer, nós não temos um remédio eficaz, nós não temos vacina, nós não temos nada para combater uma coisa tão, um inimigo tão invisível, e assim, a única maneira que eu achei, eu acho que a maioria também acredita nisso, é se manter saudável. E como que a gente faz isso? A mente e o corpo têm que estar saudável. Porque se a mente estiver voltada num desespero que foi gerado no início da pandemia, o corpo não vai responder, não vai estar saudável. Eu falava muito com meus pacientes isso. Desliguem as TVs, né? Pare de ver tanta reportagem, né? Não tenha tanto medo, tenta manter o equilíbrio da sua mente e tenta fazer um pouco para o seu corpo físico, numa alimentação melhor, numa caminhada, alguma coisa que te dê prazer. Mesmo a gente não podendo sair de casa, faça programas com seus filhos, façam coisas que deixam feliz, porque assim, é a única maneira que a gente teria de se manter saudável e conseguir um pouco ficar imune a isso, né? Então, assim, ele fala muito disso aqui, né? O alto teor construtivo destrutivo. Você pode construir uma saúde física, ao mesmo tempo você pode destruir uma saúde física. Eu não tenho estudo nada sobre o câncer, mas a gente vê que, assim, as células cancerígenas, né, essa desorganização celular que forma o câncer, está aumentando tão assustadoramente, né? Que assim, a gente para pensar se muitas das nossas enfermidades não estamos produzindo na nossa mente, né? Se muitas das enfermidades não são emoções, que nem o Ivens falou, emoções que a gente não consegue mesmo lidar com elas, né? A gente cria um processo de raiva por alguém e não consegue eliminar aquilo. Você fica alimentando um ódio por uma pessoa, e às vezes a pessoa nem já passou por isso, mas você está lá alimentando isso. Isso vai causar na gente certo descontrole celular, né? E a gente sabe que o câncer é um descontrole celular, né? Muitos dos problemas de câncer são karmas, né? A gente sabe, a gente entende isso também, né? Tanto é que temos isso muito em criança, né? Mas muitos deles somos nós que produzimos. Então, assim, como está assim, a alimentação está péssima, o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente ingere no ar, está tudo muito ruim. Então, qual que é a nossa maneira de se manter saudável? Se manter um pouco livre disso tudo? É trazer a nossa mente o equilíbrio, trazer o equilíbrio mental da mente com o corpo físico e tentar se manter um pouco saudável. Pode falar, Irene. Você me fez lembrar uma frase do Emmanuel que diz exatamente isso que você está dizendo. Ele diz que a mente humana é responsável por um número de doenças muito maior do que todas as bactérias e vírus do planeta. É exatamente isso que você falou, né? A gente fica assustado, né, quando a gente vê uma situação dessa, né? A gente fica... eu me vi assustado. Quando a pandemia começou, eu também surtei, né, como todos, né? Fui buscar quietinha no meu canto um equilíbrio para minha mente, para poder equilibrar a minha família, que eu acho assim que tudo vem entrelaçado, né? Família, trabalho, tudo, né? Você tem que estar tudo muito bem equilibrado para você se manter equilibrado, né? E aí, como eu estou trabalhando assim na linha de frente, né? Não é como médico, mas eu estou trabalhando dentro da boca do paciente, me sinto sempre em risco, né? Então, eu tive que ter um pouco de fé, né? Eu acho que minha mãe me chamou muito para a realidade. Você não tem fé. Quando eu falei, eu não vou trabalhar, você não tem fé. Você
Você tem que ter fé, acreditar, né? Esse é o seu trabalho, foi o que você escolheu para a vida. Assim como os médicos. Como que agora eu vou me trancar em casa e falar, eu não vou, entendeu? Se eu fosse médico, eu estaria lá. Porque foi o que eu escolhi para minha vida. Então, tudo isso tem uma bagagem, entendeu? E eu ser dentista foi o que eu escolhi para minha vida. Todo dia eu estou em risco, né? Mas eu acredito que se eu manter esse equilíbrio mental e da minha saúde, eu vou conseguir me manter livre disso, né? Pode ser que eu queime minha língua, mas eu sei que não tem nada a ver com praga, com não sei o quê, que o pessoal fala, você fala isso, mas você vai pagar a língua. Eu não acredito nisso, né? Acho que todos vocês, né? Ninguém acredita nisso, né? Nós estamos num grupo que já passamos desse estágio, né? Mas eu ouço muito isso das pessoas que falam, você não tem medo, você vai acabar pagando a língua. Não é que eu não tenho medo. Eu estou trabalhando, mas estou tentando manter a minha mente equilibrada. Então, a Irene falou uma coisa interessante, né? Eu nem cheguei a ler esse do Emmanuel, né? Mas nós produzimos muita doença. Temos que tomar bastante cuidado com essa produção desorganizada aí. Fala, Douglas. É interessante mesmo que você falou, acho que é importantíssimo, né? É um fator que a gente tem que estar com a bandeira levantada mesmo. A gente vê que a vida da gente, o mundo, é tudo em ciclos, né? Ciclos pequenos, ciclos grandes, né? E essa questão também que você falou da calma para poder melhorar a imunidade da pessoa, para ter aquela paz mesmo, e isso, o equilíbrio mantém realmente o sistema imunológico fortalecido, até porque a gente diminui a quantidade de cortisol, de corticoide, que o corticoide em doses maiores que a gente pode secretar para o corpo, ele automaticamente abaixa a imunidade. E ele também promove o desenvolvimento de hiperglicemia, aumento de açúcar no sangue, que é o que abaixa a imunidade também. Por isso que o fator emocional descontrola muito o diabético, né? Ele tende a ficar com a taxa alta, mesmo se medicando em dieta, ele fazendo tudo certinho, descontrola, mas é somente o fator emocional, por causa do hormônio. Você vê que é um ciclo, né? O cortisol que baixa a imunidade, que desencadeia ainda a diabetes, que baixa mais a imunidade, e aí a gente entra nessa fase, nessa situação. Então, assim, eu tinha um professor que falava que se ele disse que ele tinha alguma doença autoimune, a primeira coisa que ele ia fazer é ficar calmo e tranquilo, porque qualquer nervosismo dele abaixaria mais ainda a imunidade. Então, a primeira coisa, equilíbrio interior mesmo. Obrigada, Ives, é isso aí mesmo. Quer falar, Douglas? Eu estou me segurando aqui, mas eu queria falar. Eu vi. Eu acho Acrescenta. Esse trecho do capítulo que estamos estudando é extremamente importante e absolutamente oportuno, né? Porque na nossa relação com a causa do Cristo, nós temos uma participação importante demais quando envolvemos-nos com os problemas dos nossos assistidos. E saber realmente qual é a melhor conduta realmente é a grande dificuldade e é onde está a possibilidade de êxito. Eu estava aqui me perguntando, você na verdade pulou um trecho que eu tinha visto aqui, mas eu vou só mencionar para tentar ilustrar o que eu vou colocar. Você percebe que ele, quando diz que as nossas células são órgãos operadores do nosso sistema, né? E elas todas estão sob o império da mente. Então, elas não controlam apenas, quer dizer, a mente não controla apenas o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas qualidades ou defeitos. Ela controla também os níveis de açúcar, enfim, essa explicação maravilhosa que o Ives nos traz, que dá a ideia exata de como o sistema funciona num processo de absoluto equilíbrio. Então, eu me perguntava aqui, enquanto você expunha essa parte, que a gente pode e deve ensinar as pessoas a controlar o nível de pensamento, quer dizer, o nível vibratório, sob o ponto de vista de estar alinhado com o bem, né, com o melhor, se possível,
Mas eu ficava assim, poxa, mas como é que eu consigo me curar ou me autocurar, né? Se eu não sei como é que funciona, qual é a célula que eu vou ter que mexer, qual é o hormônio que eu vou ter que ativar. E o que a gente acaba constatando com esse estudo e com aquilo que a Irene falou também, trazido pelo Emmanuel, é que nós não precisamos nos preocupar com isso. Essa sabedoria, ela está na mente. Nós não temos acesso a ela. Você vê que nem mesmo a medicina, ela conhece. Um médico me disse uma vez o seguinte, que a medicina sabe muito pouco, porque ela trabalha sobre os efeitos, ela não trabalha sobre as causas. Ela sabe que a aspirina abaixa a febre e tira a dor, mas o mecanismo pela qual o ácido acetil salicílico atua no organismo ainda é complicado para a ciência, né? Não sei se eu estou falando uma besteira, mas foi o que me foi dito por um médico há muitos anos atrás. É possível que hoje a medicina já saiba. Mas, na verdade, quando eles experimentam um novo medicamento, eles estão preocupados com o efeito. Se o efeito é positivo, por que os remédios têm efeitos colaterais? Porque a medicina ainda não entendeu na plenitude tudo o que ele devia saber para que pudesse agir sobre essa máquina maravilhosa de que nós estamos estudando. Então, o que fica dentro do que eu entendi e aproveitei hoje, aprendi hoje, vocês inclusive mencionaram, a Carmen mencionou o problema do trabalho da quarta-feira, eu acho realmente sem qualquer nível de vaidade, sem nenhuma absoluta intenção de chamar atenção para o que eu estou fazendo lá, mas a minha preocupação é sempre levar às pessoas o aclaramento consciencial sobre a sua vida, sobre o que estão fazendo aqui, como devem encarar as dificuldades, as dores, e nesse sentido, a contribuição hoje vem acrescentar muito ao que eu já faço, né? Então, o que nós podemos fazer, uma síntese, se eu pudesse sintetizar esse trechinho que você mencionou aí muito brilhantemente. Nós não temos como controlar todas as ações que levam aos benefícios ou aos malefícios que nós temos observado, mas nós podemos ter a certeza de que, disciplinando os nossos pensamentos, sob o ponto de vista de transformar a nossa mente num produtor de coisas boas, certamente estamos contribuindo profunda e permanentemente para que o nosso próprio organismo físico, que nos dá sustentação para seguir a jornada, esteja na sua melhor condição, né? É isso aí, obrigado. É isso aí. E eu acho também que a gente não deve se preocupar com a cura, né, Douglas? Eu acho que, assim, curar não depende de nós, né? A gente tem que se preocupar em se manter saudável, né? Porque muitas das doenças são para o nosso bem, né? Para o nosso processo evolutivo, né? Então, não vamos preocupar em curar ninguém, né? Eu acho que esse é não é o nosso objetivo, a cura, né? Nosso objetivo Jesus disse, né? Vocês devem, sempre que possível, e tanto quanto possível, minimizar a dor do semelhante, do seu próximo. Agora, sem se preocupar com a cura. Agora, ajude-o a compreender por que ele sofre. Essa é a grande missão dele. Muito bem. Vamos ao fim do capítulo, vamos tentar terminar, gente. Eu parei dele falando que a usina do corpo humano era um repositório de forças elétricas. Aí Aniceto se calou no momento, né? E aí continuou na explicação final, né? Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, lepra, difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A gente tem todos isso, ele mostra assim, nós temos tudo isso guardado, né, dentro de nós, né? Só que as nossas defesas fisiológicas, quando elas estão ativadas, elas têm a capacidade de mantermos livres dessas doenças, né?
no momento que você abaixa a sua defesa, no caso aqui era já um desencarne, as defesas já estavam quase que nulas, né? Todas essas células, todas essas doenças tomaram conta do corpo físico do moribundo, né? Do rapaz. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Ele fala que ele não, a falta de educação mental fez com que ele ficasse mais tempo preso na carne, né? Porque, na verdade, assim, esse processo que eles falam ali do desencarne ser um processo gradual, não é um processo brusco, né? Mas eles também, vários autores, até Kardec cita, que esse tempo que você fica nessa passagem do corpo depende muito de cada um mesmo, né? Depende muito do grau de evolução de cada um, né? Vê-se pelo excesso de interferência das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que esse homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Cai aqui no nosso autoconhecimento, né? Esse homem não tinha esse autoconhecimento. O que é viver distante da disciplina de si mesmo, né? É você não se conhecer, né? Como que você consegue se manter saudável, se manter em harmonia mental, se você não se conhece? Se você não conhece as suas emoções, você tem que saber de onde estão surgindo as coisas que estão te deixando num estado aflitivo, o que está te tirando do sério, o que no seu dia a dia não está bem, não está bom, entendeu? A gente tem que começar a perceber isso, essas coisas, para começar a sanar esses problemas, né? Porque esses problemas vão juntando tudo no nosso dia a dia, às vezes um problema no trabalho, uma insatisfação com o salário, uma insatisfação com o patrão, ou uma insatisfação com o marido, ou com os filhos, alguma coisa que você não está conseguindo dar conta. Eu tenho uma dificuldade, eu sou muito organizada com casa. Quando eu tenho muita gente dentro da minha casa, eu me vejo nervosa, me vejo num processo meio sufocante, como se eu não conseguisse dar conta de organizar tudo, né? Mas hoje eu já consigo entender, depois de autoconhecimento, depois de estudar, que é uma coisa minha, que é uma característica minha ser uma pessoa organizada e não gostar de bagunça, mas que eu preciso estar, naquele momento da bagunça, estar calma, serena, tratar bem as pessoas, né, não ficar jogando rodinho na cabeça de ninguém, né, de ficar brigando com todo mundo porque caiu alguma coisa, porque isso não leva ninguém a nada, né, você vê a pessoa brigando na mesa porque sujou a toalha, né, é mais fácil você pegar e pôr para lavar do que você ficar brigando, discutindo com o marido, né, e, então, assim, são coisas que antes me faziam muito mal, que hoje eu consigo lidar. E a gente fala assim, mas são coisas muito pequenas. Mas é o pouquinho de cada dia que vai fazendo aquilo virar uma coisa grande em nós, né? Um descontentamento. Às vezes você fica descontente com a sua própria vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E o autoconhecimento, tá? Para quem não fez, faça o autoconhecimento. Temos ótimos professores na nossa casa. Vamos lá. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. É bacana isso, né? Os movimentos fisiológicos, nossos movimentos fisiológicos não dependem de nós, né? Dormir, comer, ter fome, né? Essas coisas que são fisiológicas, não depende muito da gente, são coisas mais instintivas, né? E ele observava, André observava que os movimentos dele eram totalmente instintivos, né? Era totalmente fisiológicos, não tinha nada a ver com o domínio da razão, uma coisa mental, né? Estava só acontecendo, só passando. A falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando. Achei essa frase bem tocante, né? Está sendo expulso da divina máquina, na qual, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Ele fala que ele está sendo expulso, né, da máquina. Ele não está, na verdade, ele não se preparou para o momento do desencarne, né? E assim, é natural, né? Ninguém está preparado para desencarnar. Mas no caso dele, assim, os movimentos eram todos instintivos. Ele estava sendo jogado, né? Vai, meu filho, sai que já foi seu tempo. O corpo acabou e você tem que ir. E a gente tem que se preparar para não chegar nisso, né? Eu não quero ser jogada para fora do corpo físico. Eu quero poder falar tchau para ele, né? E agradecer, muito obrigado por ter me ajudado e tal.
Mas eu achei, assim, que a colocação de André, assim, chamar a gente, né, para nos tocar, né? Eu achei que foi uma coisa assim, né, para tocar bastante com a gente, né? Ele estava sendo expulso do corpo físico, né? Nós precisamos viver diferente, nós precisamos ter uma capacidade de perdoar, uma capacidade de entendimento, entender um pouco mais sobre o desencarne, né? Entender um pouco mais sobre a passagem para a vida, para o mundo espiritual, que é o que a gente conhece, que é realmente a nossa morada, né? A nossa casa, né? E precisamos ajudar a espiritualidade, não sermos um filho problema, né? Nós estamos aqui estudando para não dar trabalho, para tentar não dar trabalho, não para chegar lá e dar mais trabalho ainda do que os outros, né? Então, assim, vamos ter esse compromisso, né, de tentar ajudar no nosso desencarne, né? Se eu tiver desencarnado, eu ajudo vocês. Agora, vamos ver se alguém vai me ajudar na hora que eu for desencarnar, hein? Quem for primeiro que me aguarde. Agora eu vou passar rapidinho. Nessa revista O Consolador, tem um artigo que eu li bastante desse artigo, né? O que devemos entender sobre a mente, está na revista O Consolador. E no final do artigo ele faz essa conclusão, que eu achei bacana para a gente fechar o nosso assunto, tá? Para depois alguém quiser falar alguma coisa. Nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. A mente constitui-se de um núcleo de forças inteligentes, envolvidas por um sutil envoltório, que é o corpo mental. Dela partem as ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos que sintonizam conosco. Na corporidade, a mente se identifica com o cérebro e intelectualiza a matéria. Nossa mente vem evoluindo conosco através das experiências na dimensão espiritual e na dimensão física, e tal como nós, partiu do simples e ignorante em direção do saber, atendendo ao princípio da perfectibilidade íncito em cada um de nós. Eu não sabia o que era perfectibilidade íncito, fui ao dicionário, né, que é um instinto de perfeição que nós temos dentro de nós, né? Somos criados à imagem e semelhança do Pai, então temos dentro de nós o instinto da perfeição. Então, assim, a nossa mente, nós buscamos, o nosso espírito busca todo o tempo a perfeição. Nós estamos evoluindo para sermos perfeitos, né? Então, assim, a mente também foi criada simples e ignorante e está rumo a esse caminho, né? Rumo à perfeição. E como vamos conseguir chegar lá, né? Cada um vai tropeçar, cada um vai chegar no seu momento, na sua hora, porque a evolução é individual, cada um vai ter o seu momento de chegar lá, mas a gente conhecendo um pouco mais sobre a mente, fica mais fácil da gente conseguir controlar essas nossas emoções, ajudar o nosso corpo físico, né, que é a nossa casa, e preservar. É importante a gente saber que os excessos, os abusos não são bem vistos, né, com esse conhecimento todo que estamos tendo agora, né, vamos entender que à medida que vamos lesando o nosso corpo físico, temos responsabilidade sobre essa matéria, que nos foi emprestada, né, para a nossa evolução. Vamos entender a nossa responsabilidade e vamos tomar conta do nosso corpinho, né? Todo abuso é ruim. Fazer uma caminhada, pôr o pé no mar, tudo isso traz, assim, benefícios, né? Benefícios ímpar. Eu acho que é esse o caminho, né? Agora eu quero ouvir de vocês alguma coisa. Acabei minha aula, 3 semanas, ninguém aguenta mais ver minha cara. 3 semanas falando, e foi um prazer. Eu aprendi muito, muito nesses 2 capítulos de André Luiz, no livro inteiro, né? Mas nesses 2 capítulos eu tive que ir a fundo, né? Na minha mente, trazer da caixinha algumas coisas que acho que veio do passado, e espero que tenha sido importante para vocês também. Obrigado, gente. Boa noite. Alessandra, foi excelente. Nossa, aprendemos com certeza muito. Obrigada, Ivan. Obrigada. Valeu muito a pena. E a gente estava falando da mente comandando nossas células, nosso átomo, nosso corpo, né? Agora, o ABC do autoconhecimento, o ABC das nossas emoções, né? Das nossas
pensamentos, tá? Vai de acordo também com como que a gente está apto a lidar com esse aprendizado, com o autoconhecimento, né? Porque cada mente está num estágio de compreensão, de maturidade, né? De linguagem também. Então, às vezes, alguns autoconhecimentos, eles acabam tendo um requisito mínimo da pessoa, que seria uma autoestima, um auto-amor, uma humildade, né? Como está lidando com orgulho para poder visualizar com aquela profundidade que está levando para ele próprio, né? Tem um autoconhecimento que ele já vai usar uma linguagem mais fácil, sem forçar muito, sem exigir muito, essa questão do auto-amor e da autoestima, senão a pessoa pode acabar entrando numa depressão, né? Então é por isso que é interessante ver todos os tipos de autoconhecimento para ver onde cada um vai se enquadrar. A gente vê algumas pessoas tentando, de fato, participar e interagir no autoconhecimento, mas chega uma hora não dá conta, começa a gerar dor, começa a gerar assim, conflitos, ansiedade, então aquela linguagem ainda não dá para aquela pessoa, né? Ela é excelente para outra pessoa, mas para aquela não dá. Tem essa adequação aí do ABC das emoções, que a gente... Por isso que enquanto mais grupos, melhores, dá para ir, às vezes, até organizando as pessoas que estão dentro de um conhecimento mais próximo, mais parecido, ou dentro de uma situação emocional também mais parecida. Alguns se enquadram muito bem, assim, melhor, às vezes, no grupo do Douglas, ou das aulas do Francisco também, que ele está dando agora, né, online, e às vezes ele ainda não dá para o autoconhecimento de fato, que é o grupo que a gente chama de autoconhecimento. Ele se enquadra melhor, às vezes, na palestra, ele vai se buscar, vai se ver, se conhecer nas palestras, né, do Evangelho no Lar. Então, essas linguagens são diversas e tem que ser mesmo, para caber todo mundo em todos os seus estágios mentais, né? É isso aí, Ive. A Irene tem 2 minutos para dar a aula dela, né? Ah, Irene, tadinha, roubei sua aula. A gente continua nas próximas semanas, né, gente? Sim, com Não certeza. tem muito tempo. Estudar é sempre bom, né? Foi Tem muito isso bom, aí, Alexandre. Acho que esse Obrigada, Irene. aprofundamento que você deu foi importantíssimo para todos nós. Eu acho que realmente Obrigadão. os 2 capítulos são muito importantes e tinham que ser aprofundados mesmo. Muito obrigada pelo que você trouxe. Obrigada a vocês pela paciência. Imagina. Verdade, temos que agradecer. Foi muito bom, viu, Alessandra? Irene,